Abacuque, terceiro capítulo, versículo 2. Pastor, quem é Abacuque? Pastor, onde é que está Abacuque? Está aí, procura aí que acha, tá bom? Uma dica, procure Mateus. Achou Mateus? Volte para Malaquias, volte para Zacarias, volte para Ageu, volte para Sofonias, aí está ali do lado, aí você acha Abacuque, tá bom? Então, encontre Mateus primeiro e volte. Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, tá legal? Glória a Deus. Aí você chega em Abacuque. Se com essa dica não achar, Jesus volta logo. Glória a Deus. Tá bom? Volta aí para a gente encontrar. Tá bom? Abacuque, terceiro capítulo, segundo versículo. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos para a leitura. Diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos repetir, por favor, apenas a frase: aviva a tua obra, ó Senhor. No 3, por favor. 1, 2, 3. Aviva a tua obra, ó Senhor. Vamos lá, para ficar mais bonitinho, mais forte. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Aviva. Teve gente ainda engasgando, vocês perceberam? Percebeu? Que é um negócio tão curtinho, teve gente que ainda engasgou. Então olha para o texto, tá lá, tá bom? 3. Aviva a tua obra, ó Senhor. Obrigado, gente. Deus abençoe. O texto que eu li para nós, nesse momento, é apenas a base temática para a nossa mensagem. Haja vista que o texto é apenas a base temática, não tenho a obrigatoriedade de explicá-lo ou me prender a ele. Então, quero utilizar apenas o texto para dar base ao tema da mensagem nessa manhã, pois usando esta frase, aviva, ó Senhor, a tua obra, ou aviva a tua obra, ó Senhor, o tema dessa manhã é as 3 dimensões do avivamento. Repita comigo: as 3, diga as 3 dimensões do avivamento. Como nós estamos na conferência Vida no Espírito, e a primeira mensagem foi explicando como viver e andar no Espírito, e a segunda mensagem, falamos sobre uma vida sob a efusão do Espírito. Hoje eu me sinto na obrigatoriedade de explicar a vocês um pouco sobre o que é avivamento. Essa palavrinha tão corriqueira no meio pentecostal, essa palavrinha tão falada nas músicas pentecostais, e pedida nas orações. Só que há uma pouca compreensão sobre o que verdadeiramente vem a ser avivamento. Então, eu quero que todos vocês compreendam de forma introdutória que a expressão avivamento, utilizada no Antigo Testamento, vem significar a palavra preservar, ou também manter vivo. Então, quando você lê em todo o Antigo Testamento a expressão avivar, aviva, Senhor, a tua obra, vivifica o teu povo, ou vivifica-me pela tua palavra. A expressão vivifica-me por tua palavra é muito utilizado pelo salmista.
é sinônimo de avivar. Avivar ou vivifica-me são expressões utilizadas do Antigo Testamento para fazer alusão ao avivamento promovido por Deus. Mas, no contexto do Antigo Testamento, a expressão avivar significa preservar ou manter vivo. E quando Deus efetuava no Antigo Testamento esse ato de avivar ou de preservar a vida, de manter o seu povo cada vez mais vivo espiritualmente, algumas coisas aconteciam na operação do avivamento. O que era? Deus exercia purificação, Ele exercia também correção e exercia livramento de todo o mal que o povo estivesse envolvido, que era motivo de desagrado a Deus. Então, quando Deus avivava, Deus preservava o seu povo. Deus mantinha o povo vivo espiritualmente. E no meio desse poder ou dessa ação de Deus manter o povo vivo, Ele cobrava do povo purificação, limpeza espiritual. Ele livrava o povo dos seus pecados, dos seus males. Ele repreendia o povo, corrigia o povo, chamava o povo ao verdadeiro arrependimento. Para quê? Para que esse avivamento fosse liberado e executado sobre a nação de Israel. No Novo Testamento, avivamento é uma obra ativa e intensa de Deus. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, você tem que entender que avivamento faz alusão a um ato de Deus, reacender uma espécie de fogueira que já estava se apagando. O Novo Testamento se utiliza desta figura de linguagem para retratar o avivamento. Então, no Novo Testamento, o que seria avivamento? Está muito perto exatamente a reavivar um fogo que está se apagando, ou aumentar a chama, a vida de uma fogueira que está quase se apagando. No sentido do Novo Testamento, avivamento seria isso. Também poderia significar exatamente Deus lançando ou fazendo nascer novos brotos, tá? De uma árvore, para que ela floresça. Ou seja, significa, no mais coloquial e aportuguesado da palavra, significa reanimar. Avivamento significa reanimar, revigorar, reacender, manter a vida, manter o vigor. Avivamento significa isso etimologicamente. Teologicamente, em referência à vida espiritual, quando Deus começa a soprar o avivamento, o que é que Ele está fazendo? Ele está soprando algo sobre a vida espiritual do cristão, que vai fazer esse cristão voltar a florescer. Vai fazer esse cristão voltar a ter uma vida dinâmica, ativa, poderosa na presença de Deus. Nós compreendemos assim a expressão avivamento. Só que, saindo da introdução para o nosso primeiro tópico, como falaremos sobre as três dimensões, a primeira dimensão que eu vou abordar é: avivamento é a vida de Deus dentro do cristão. O segundo tópico, eu defendo e ensino para vocês que avivamento é o poder de Deus sobre o cristão. E último tópico, vou explicar a vocês que avivamento é a plenitude de Deus ativa no cristão. Então, vamos trabalhar esse texto e esse tema sobre as três dimensões, nesses três tópicos. E como lhes expliquei a visão do Antigo e do Novo Testamento sobre o que é avivamento, vamos então para o primeiro tópico. O que é, pastor, avivamento? Avivamento é a vida de Deus dentro do cristão. Essa é a primeira fase, ou a primeira dimensão, para vocês entenderem. Nesse momento, ou nessa primeira dimensão,
acontece o momento do recebimento do Espírito Santo. No ato da conversão, quando você entrega a vida a Cristo, a Bíblia diz que você recebe o Espírito Santo de Deus. Pastor, o que é isso? Avivamento. Avivamento é o recebimento da vida de Deus no seu, no meu, no nosso interior. Por quê, pastor? Porque algumas coisas acontecem na hora que você recebe o Espírito Santo. Você se converteu, creu em Cristo, entregou a vida para Ele. O Espírito Santo vem habitar no teu interior. Aí João 3,5, Jesus está dizendo que acontece uma obra maravilhosa, uma obra chamada Novo Nascimento. O processo do novo nascimento começa no ato da conversão, onde você recebeu o Espírito Santo e, por receber o Espírito de Deus, agora espiritualmente você passou da morte para a vida. Se vocês lerem Efésios em casa, ou agora, o capítulo 2 de Efésios, o verso 1 diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, Jesus, nos vivificou pelo seu Espírito. Olha que maravilha. O que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo para nós que quando nós nos convertemos, nos arrependemos dos nossos pecados, Deus liberou o seu Espírito. E quando o Espírito Santo vem e entra no cristão para nele habitar, a vida de Deus é comunicada para essa pessoa que espiritualmente estava morta nos seus pecados e nos seus delitos. Então, o Espírito Santo entrou. Quando ele entrou em você, significa dizer que você, que estava morto espiritualmente, agora tem a vida de Deus no seu interior. O Espírito de Deus habita em ti, habita em você. Tira da cabeça aquele negócio esquizofrênico, pentecostal, extremado, de que avivamento é pulo, é grito, é mistério, é histeria pentecostal. Tira da sua cabeça que avivamento é apenas expressão corporal, por causa de uma carga, de um poder energético que vem sobre o seu corpo. Avivamento, na primeira dimensão, é vida de Deus no interior do cristão. Significa dizer que eu, tendo o Espírito Santo, mesmo não falando língua estranha, mesmo não vendo anjo, mesmo não vendo demônio, mesmo não expulsando demônio, mesmo não demonstrando para ninguém essas questões ligadas aos dons, se eu tenho o Espírito Santo, eu estou sob avivamento. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o avivamento de Deus, ou seja, eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Mas pastor, eu pensei que avivamento era mistério, poder, unção. Que glória! Ei, vou chegar lá, calma. Avivamento não é isso. E isto faz parte da segunda dimensão do avivamento. Avivamento é vida de Deus dentro de mim. Entendeu? Diga aleluia. Então leia em casa com calma a Bíblia Sagrada, Efésios 2, verso 1, que diz que os nossos pecados nos mataram espiritualmente. Os nossos delitos, as nossas transgressões nos mataram espiritualmente. Mas quando o Espírito de Deus entrou em você, você foi vivificado. A vida de Deus veio para dentro do teu interior. O Espírito Santo começou a trabalhar dentro de você. Olha o que diz, apoiando Efésios 2:1, Colossenses capítulo 2, versículo de número 13. Olha que coisa magnífica. Bota isso na tábua do teu coração. Colossenses 2:13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos.
Significa dizer que quando eu me converti, Deus perdoou os meus pecados, e abarcado com o perdão eu recebi o Espírito de Deus, e abarcado com a experiência de receber o Espírito de Deus, Ele me deu vida. O que é avivamento, pastor? Na primeira dimensão é vida de Deus no interior do cristão. E quando essa vida está dentro do cristão, começa a gerar duas coisas fundamentais. Quer ver uma evidência do avivamento? Qual é, pastor, a evidência mais poderosa do avivamento? É o pulo? É o grito? É a língua estranha? É o mistério? É dizer, estou vendo, demônio, não corre não. Isso é bom, maravilhoso. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas a maior evidência de alguém que tem uma vida avivada, que tem a vida de Deus aqui dentro, que não está espiritualmente morto, mas está espiritualmente vivo, a evidência é a regeneração. Aleluia! A vida que ele recebeu aqui dentro começa a produzir um novo estilo de vida que é demonstrado aqui fora. Isso é maravilhoso. E eu já estou me segurando para não começar a voar aqui, viu? Você quer ver alguém avivado, alguém que tem avivamento? Presta atenção. A vida dele é uma vida viva porque tem o Espírito Santo no seu interior. E essa vida que o Espírito Santo lhe gerou, lhe deu, lhe outorgou, começa a produzir regeneração gradual. A vida dele vai sendo cada vez mais transformada, a vida dele vai sendo cada vez mais colocada nos trilhos, na vontade de Deus. A Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 6, tem algo importante para a gente. No verso de número 11, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 11, tem uma informação. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha que maravilha. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que na hora da conversão, na hora que nos arrependemos, nós somos justificados, fomos santificados, fomos lavados pelo poder do nome de Jesus, e fomos lavados também, justificados e santificados também no Espírito Santo. Por Ele está em nós, por nós estarmos nele, por termos ele em nós, no ato da conversão, ele nos lavou. Essa lavagem é equiparada ao processo da regeneração. Então, pastor, qual é uma das características principais de alguém que está avivado? É uma vida regenerada, santificada, é uma vida justificada, é uma vida transformada. A Bíblia vai trazer algo maravilhoso para nós, apoiando essa ideia. Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5 diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou ler de novo esse versículo, Tito 3, 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador. Olha aí, avivamento, renovador do Espírito Santo. Então entenda, pelo amor de Deus, de uma vez por toda, porque essa igreja tem que ser poderosa no Espírito, essa igreja tem que buscar os dons, essa igreja, como eu preguei semana passada, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, como muitos foram semana passada. Mas ei, presta atenção,
isso não é o avivamento apenas, isso faz parte do processo. O primeiro item é você entender: avivamento é vida de Deus no meu interior. Eu estava morto por causa dos meus pecados, dos meus delitos, das minhas transgressões, da minha vida errada, mas Jesus, quando eu me converti, Ele me deu o seu Espírito, e quando o Espírito Santo entrou em mim, Ele entrou trazendo a vida espiritual de Deus para o meu interior, e começou um processo de regenerar a minha vida, me lavando, me purificando, me santificando, limpando a minha vida. Então quem tem uma vida avivada, quem é? É quem tem a vida de Deus no seu interior, passou da morte espiritual para a vida espiritual, e começa a dar e a demonstrar que tem essa vida, através da regeneração, de uma nova vida, de uma vida transformada. Segundo processo, nesse processo em que o Espírito de Deus começa a doar a vida de Deus e nos regenera, na regeneração vai nos lavando, nos limpando, nos purificando, para que a gente tenha uma nova vida. Ele vai produzir algo dentro do nosso interior chamado fruto do Espírito. Ei, presta atenção nisso aqui. O que é avivamento, pastor? Na primeira dimensão, vida de Deus no meu interior. Então grava o que eu estou te dizendo: língua estranha, poder, mistério, não é aferidor de medida de espiritualidade nem de avivamento. Tem gente que não fala língua estranha, mas está cheia de Deus no peito. Tem gente que não vê anjo, mas está cheia do Espírito Santo aqui dentro, na primeira dimensão do avivamento, produzindo uma nova vida para ela, levando ela à santificação, levando ela a ter uma vida cada vez mais limpa, lavada pelo Espírito de Deus. E aí ela começa a produzir uma coisa, uma vida santa, regenerada. E a segunda coisa, começa a produzir o fruto. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Ele começa a dar várias características do fruto do Espírito. Ou seja, quando eu tenho a vida de Deus dentro de mim, o Espírito de Deus regenera-me. E além de me regenerar, ele começa a exercer um processo de domínio interior. O que é o fruto do Espírito desenvolvido por ele aqui dentro, pastor? Ele vai desenvolvendo dentro de mim as características do caráter de Deus. Ou seja, tudo que está no caráter de Cristo, o Espírito Santo começa a produzir em mim: amor, longanimidade, benignidade, bondade, temperança, domínio próprio. Ele começa a exercer dentro de nós uma tarefa maravilhosa de quê? De produzir no novo homem que ele está criando agora a imagem e semelhança de Deus. Ele está regenerando, ele está dando a gente uma nova vida, um novo homem espiritual. Então ele vai produzir aqui dentro o quê? As características de Cristo. O que está no caráter de Cristo, ele vai trazer para o nosso caráter. E quando o fruto do Espírito está dentro do nosso caráter, a nossa vida se transforma numa vida dominada pelo Espírito Santo. Aí vai se cumprir Romanos capítulo 8:14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Só é guiado pelo Espírito de Deus quem está sob o seu controle total. Só é guiado pelo Espírito de Deus quem está debaixo do domínio pleno do Espírito de Deus. Ele não guia rebelde, ele não guia pessoa rebelde. Vou repetir: ele não guia pessoa rebelde, revoltada. Ele guia quem tem o fruto do Espírito. Ele guia quem deixou ele aqui dentro dominar sua mente, dominar seu coração, dominar seu peito. Pastor, o que o senhor está me dizendo? Eu estou te dizendo que a primeira dimensão do avivamento é o Espírito de Deus dentro de mim, produzindo regeneração e produzindo domínio pleno dos meus sentimentos, das minhas vontades, das minhas taras. Aí, essa é a fase mais importante, essa é a dimensão mais importante. Sabe por quê? Porque se você tiver a primeira e não tiver a segunda, você vai para o inferno. Se você tiver a segunda dimensão do avivamento e não tiver a primeira, você vai para o inferno, meu filho. Agora, se você tiver a primeira dimensão do avivamento e não
tiver a segunda, você está salvo, você vai para o céu. E eu já te explico isso, porque na primeira dimensão, o Espírito Santo está produzindo um novo homem, está produzindo uma nova criatura, está produzindo algo dentro de nós que vai nos habilitar a galgar a salvação. O primeiro avivamento, ou a primeira dimensão do processo do avivamento, é regeneração, santificação, domínio do Espírito sobre a minha vida, me transformando na imagem de Jesus, na imagem de Jesus, na semelhança de Jesus. E quem for parecido com Ele vai morar com Ele. Quem for parecido com Ele vai morar com Ele. A primeira fase é a mais importante. Por quê? Porque é a fase do avivamento que te leva para a salvação. Entendeu isso? Diga aleluia. Segunda fase, pastor, qual é? É a fase do avivamento para a comissão. Olha como é importante entender isso. Qual é a primeira fase do avivamento? A primeira dimensão do avivamento, pastor? A primeira é o avivamento para a salvação. Você estava perdido, se encontrou com Jesus, entregou a vida, recebeu o Espírito Santo, está vivo. Deixa eu perguntar, quem é que está vivo aqui? Deixa eu perguntar, quem é que está debaixo de avivamento aqui? Diga aleluia. Então, deixa eu te dar coragem. Quando alguém quiser discutir contigo sobre poder, avivamento, sobre coisa, diga para ele: meu filho, eu não falo língua estranha, mas eu tenho avivamento. Porque tem gente que quer medir a nossa espiritualidade, o nosso avivamento por causa disso, achando que avivamento é só língua estranha, é só dons, é só poder. Ei, faz parte, mas não é só isso. Diga para ele: eu tenho o melhor avivamento, eu tenho o avivamento mais importante. E aí a pessoa vai dizer: ah, mas você não é batizado, você não fala língua estranha. Ei, meu filho, mas eu vou ser salvo. E quem tiver língua estranha, se não tiver o que eu tenho, vai com língua estranha para o inferno. Senhor, em teu nome profetizamos. Senhor, em teu nome fizemos milagres. Senhor, em teu nome expulsamos demônios. E o que Jesus disse lá em Lucas? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entenda, dom espiritual, esse tipo de avivamento não te salva. Língua estranha, esse tipo de avivamento não te salva. Poder não te salva, mas regeneração te salva. Domínio do Espírito te salva. Seja regenerado pelo Espírito Santo, seja dominado pelo Espírito Santo. É a segunda, é a primeira dimensão do avivamento. E quando você é regenerado, quando você é dominado pelo Espírito, é guiado por Ele, você está sendo guiado por Ele para caminhar para as mansões celestiais. Eu não tenho língua estranha por enquanto, se Deus quiser Ele me dá, mas eu estou caminhando para o céu, porque eu estou vivo, a vida de Deus está em mim, eu estou avivado. Quem é que está avivado aqui, pelo amor de Deus? Dá glória a Jesus, aleluia. Por isso que é bom estudar a Bíblia. Valdomiro está aí, ó. Gritou: é forte Brasil. Diga, segunda dimensão. Diga, a primeira é avivamento para a salvação. Diga, a segunda é avivamento. Diga, avivamento para comissão. Diga, comissão. Pastor, onde é que está isso? Atos 1:8. Mas recebereis. Isso é fantástico. Isso é forte. Isso é bom. Mas não é melhor do que a primeira parte, não. É importante, mas não é mais importante do que a primeira fase, a primeira dimensão, não. Recebereis poder ao descer sobre vós. Ó, primeira dimensão é Ele dentro. Segunda dimensão é Ele em cima. Primeira dimensão, Ele agindo por dentro. Segunda dimensão, Ele agindo por cima. Na primeira dimensão, Ele agindo dentro, Ele aviva para preparar para a salvação. Na segunda dimensão, Ele reveste por cima para te capacitar para a comissão. O que é a comissão, pastor? A ordem de Cristo, que nos foi dada de pregar o Evangelho a toda criatura. Não foi um pedido, eu disse, a ordem dada por Cristo. Ele não pediu, Ele deu uma ordem: ide, imperativo, ide. Não é opção,
é obrigação. É uma ordem. E quem não cumpre ordem, vai ter que dar satisfação a ele depois. Porque vai ter um dia de prestar conta. Quando ele mandou pregar, espalhar o evangelho, ele fez uma promessa que possibilitaria os seus discípulos espalhar o evangelho pelo planeta Terra com uma capacidade espiritual, com um poder espiritual. E aí em Atos capítulo 1, verso 8, ele vai dizer que capacidade é essa? O poder do Espírito, a virtude do Espírito que desceria sobre eles. Pastor, só pode pregar quem é revestido com poder nesse sentido? Claro que não. Os discípulos foram comissionados e enviados a pregar antes de serem revestidos de poder. Ele enviou os 12, depois comissionou os 70 e os enviou a pregar. E os discípulos saíram pregando e Deus operando milagres. Teve um episódio que eles chegam felizes e dizem: Senhor, até os demônios nos submetem no teu nome. Alegres, felizes, né? Abismados, porque quando davam ordem, os demônios se curvavam, obedeciam e saía. Jesus disse: não vos alegreis com isso, porque eu vi Satanás como um raio cair do céu. Ele está dizendo: vocês estão se alegrando com pouca coisa, está se gloriando com pouca coisa. Eu vi o chefe cair, rapaz, e não estou tirando onda. Eu vi o chefe cair, rapaz, e não estou tirando onda. Ei, não se alegrem com o poder, se alegrem antes pelo primeiro avivamento, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Olha o que Jesus está falando. Ele está dizendo: eu dei poder para vocês, pode pregar, ganhe almas, vá, avance, ô glória. Mas não se alegre com isso, não fique eufórico por causa do poder, não deixe o poder subir para a cabeça, não ache que você é alguma coisa. Ei, se alegre mais, porque você está salvo, porque seu nome está escrito no livro da vida. Porque se você fechar o olho agora, você não tem medo de morrer. Glória a Deus. Se morrer, o corpo vai para a tumba, mas os olhos verão a glória, os olhos verão o trono, os olhos verão o cordeiro, os olhos verão os santos anjos, os olhos verão a eternidade. Quem é que está ouvindo essa palavra e pode adorar ao rei? Pelo amor de Deus, faça barulho com a sua alma. Vamos voltar para o pensamento. Vem comigo, raciocina. Revestimento de poder é a segunda dimensão do avivamento, e essa dimensão opera dando capacidades para a evangelização. Porém, não significa dizer que apenas quem tem esse tipo de revestimento é que pode pregar, porque a fonte de todo poder emana do nome que está acima de todo nome. Jesus deixou claro que tudo que podemos realizar é no nome dele. Então eu não tenho revestimento de poder ainda nesse sentido bíblico do revestimento, do batismo com o Espírito Santo, do falar em línguas estranhas. Eu posso pregar? Você deve pregar. Porque quando você abrir a sua boca falando em nome de Jesus, o céu e a terra vai se mexer, o mundo espiritual vai se agitar, porque não há nada que resista ao poder desse nome. E recebe aí, porque eu quero exaltar o teu nome. Não há na terra, não há no céu, não há debaixo da terra ninguém que fique de pé diante deste nome. Alamarui terei, candaravaro regal e regorou viavuia pauema muricauí terevia hau idioma. Tudo que realizamos é pelo poder do seu nome. O revestimento de poder é um bônus, porque cremos no poder desse nome. Eu vou repetir: o revestimento de poder é um bônus, porque cremos no poder do seu nome. Ele disse: em meu nome falarão novas línguas. Até o revestimento de poder é um bônus,
os que vêm do nome dele. Quem tem o nome dele tem tudo. Quem tem o nome dele tem tudo. Quem o nome dele tem tudo. Alabarai, ai, calá. Jovem, você pode, no nome de Jesus, fazer proezas. Adolescente, você pode. Eu acreditei desde adolescente, desde 14 anos, e eu comecei a ver com 15 anos Deus curando o canceroso. Eu comecei a ver, antes de ser batizado com o Espírito Santo, Deus usando a minha vida. Por quê? Porque é do nome que emana autoridade, é do nome que emana poder, é do nome que emana unção. Oh glória, ai Lésia. Eu vim te dizer, Deus não tem ninguém com estrela na testa. Deus não tem ninguém especial. O que Deus quer é gente doida que creia no poder do nome. É gente alucinada pelo poder do nome. É gente que diga, eu não sou normal, eu não sou comum, porque eu creio no nome que está acima de todo nome. Eu vou falar e vai acontecer. É o nome, eu estou todo arrepiado aqui. É o poder do nome, é o poder do nome. Ai, Joe, calaio, rema. Então deixa eu dar importância ao que deve ser dado importância. Ok? Não, pastor, não estou revestido nesse sentido de batismo com o Espírito Santo, tão pregado pelo movimento pentecostal. Sou contra não, sou pentecostal. Olha eu aqui no manto, aleluia. Olha eu aqui no revácia, de provas, naio, come negandura laio, revigorial e mencho rema. Ai, como a minha alma se regozija por ter isso. Aleluia, como eu sinto Ele construindo dentro de mim coisa diferente. Quando eu falo em língua estranha, eu sei que tem gente que critica, e aproveitar que está filmando, eu não estou mandando recado não, eu estou te dando uma direta mesmo. Experimente falar o que a gente fala, mas experimente falar, busque, oh glória, de forma genuína, verdadeira. Não é igual uns papagaios que ficam imitando língua estranha dos outros. Deixa descer do céu, fala, sente, e tu vai ver o que a gente experimenta. Não é coisa da cabeça, não é maluquice, isso é fogo do Espírito de Deus, isso é atmosfera do céu. Busca, irmão, busca. Deus quer usar você, Deus quer levantar você. Mas entenda, tudo emana do nome, tudo vem do nome. Creia no poder do nome, avance pelo poder do nome. As curas é no poder do nome, as línguas estranhas é pelo poder do nome, os milagres e os prodígios é pelo poder do nome, a autoridade, a submissão dos demônios é pelo poder do nome. Ah, fica revoltado, Satanás, eu vou exaltar o nome de Jesus. Oh glória, vocês sabem que eu não prego para o diabo, eu não fico aqui falando, oh é isso Satanás, mas agora eu tenho que falar. Recebe catetada o poder do nome de Jesus. Estão desesperados, sabe por quê? Porque esse nome tem tanto poder que quando a gente pronuncia, se eles tiverem ouvido, tem que botar a mão no ouvido e tentar tapar a audição. Por quê? Porque esse nome explode ogivas nucleares no mundo espiritual. Creia nisso. Creia, garota, creia, menino, creia, irmã, no poder do nome. É, meu Deus mesmo, coisa linda mesmo, Rose. Eu estou contigo. Aleluia, fazer igual o Carvalho aqui, ó. Aleluia. Peguei a toalhinha do Carvalho. Homem de Deus, diferente de uma cambada que está por aí. Aleluia, mas vamos lá. Diga segunda dimensão. Diga segunda dimensão. Diga revestimento. Avivamento. Diga poder para comissão. Diga para cumprir a missão. Diga para fazer a obra de Deus. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Atos 1:8, promessa, revestimento de poder. Tá legal? Pastor, mas não era para eles não? Para nós também. Atos 2, 38 e 39. Ele diz: arrependei-vos, sejam batizados no nome de Jesus. E aí ele vai dizer algo maravilhoso. Ele vai dizer: e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí no 39 ele diz: porque a promessa, ele está falando do revestimento. Pedro falando, ele diz: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos,
a todos que estão longe e a todos quantos Deus ainda irá chamar. Olha a extensão da promessa do revestimento de poder. Pedro está dizendo, isso que aconteceu agora com a gente aqui, é para vocês também. Mas não é só para vocês, é para os filhos de vocês também. Mas não vai parar em vocês e nem nos filhos. É para todos que ainda estão longe. E não vai parar na longitude geográfica, não. Aleluia. Essa promessa é para todos aqueles que ainda estão perdidos, mas que Deus um dia vai salvar. Aleluia! Oh glória! Ele está dizendo, essa promessa é para vocês. E eu vou repetir o que Pedro disse. É para você, é para você, é para você, é para você. Pastor, não sou casado ainda. É para o teu filho. Olha como essa promessa é extensa. Aleluia! E é só para o meu filho? Não. É para todo mundo que ainda está longe, mas quando chegar para perto, vai receber se crer. Ah, pastor, é só para eles? Não. É para quem está perdido, que quando for salvo, vai receber também. Ou seja, a segunda dimensão do avivamento é para aqueles que já têm a primeira fase, já passou pela primeira dimensão, tem o Espírito Santo dentro, vida regenerada, tem o processo da construção do fruto do Espírito. Aí porque está buscando, orando, crendo, confiando no poder do nome, chega uma hora que o Espírito de Deus lhe reveste de poder, vem sobre sua vida e lhe outorga capacidade para a realização dessa obra. Veja até onde os discípulos foram quando Cristo ainda estava com eles na terra, e eles foram liberados para pregar. E veja até onde eles foram depois que Jesus foi embora, mas que o Espírito Santo veio capacitá-los. Veja a diferença. O Espírito Santo desceu em Atos 2 e trouxe um poder tão dinâmico e tão absurdo que tirou o medo, tirou a preocupação, deu ousadia. Leia, Pedro se escondia de todo mundo depois que Jesus morreu, mas depois que Jesus foi embora e o Espírito Santo desceu no Pentecoste, Pedro vai para a praça pública pregar. Enquanto estavam dizendo, esses homens estão bêbados, estão embriagados, Pedro levantou a voz em praça e disse, homens, isso aqui não é embriaguez como estão dizendo. Ele disse, isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel. O medroso que negou Jesus 3 vezes e andava escondido, agora tem coragem, foi para a praça, deu a cara para bater e foi ganhar almas. Oh glória! Esse revestimento de poder traz dinamismo, esse revestimento de poder traz ousadia. Oh glória! Eu já tive amigos ministeriais, uma menina que quando sentava do meu lado, pregadora, não falava um aleluia, nem metade, não falava nem um ale. E quando subia no púlpito que começava a pregar, eu dizia, essa bichinha não está sozinha não. Que trem é esse, como diz na minha terrinha? A garota abria a boca que parecia uma velha de 100 anos pregando, 14 anos, 15 anos, 17 anos. Eu parava para ouvir a garota pregando, eu dizia, meu Deus do céu, o que é isso? Ai meu Deus, sumia a timidez, desaparecia o medo, e o Espírito Santo começava a usar a garota como uma espada cortante no meio do arraial. Sabe por quê? Esse revestimento produz dinamismo. Deus vai respeitar a tua personalidade, Deus vai respeitar o teu jeito de ser, mas quando você estiver envolvida nessa atmosfera de autoridade, quando você estiver envolvida debaixo dessa autoridade do revestimento de poder, você vai falar de maneira irreconhecível, você vai cantar de um jeito irreconhecível, você vai botar a mão na cabeça das pessoas de maneira irreconhecível. As pessoas não vão te reconhecer sendo usado por Deus. Sabe por quê? Porque esse poder dinamiza, esse poder tira a inibez, esse poder traz algo maravilhoso para que a tua vida espiritual e ministerial comece a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, e Deus vai ampliando a tua vida espiritual, o teu ministério. Diga, segunda dimensão,
Diga segunda dimensão. Diga avivamento. Para cumprir a missão de evangelizar. Ó, vai um aviso, hein? Revestimento de poder não é para ficar fazendo concurso de língua estranha, não. Um grita, ripa lá para trás. O outro grita daqui, tripa lá, baceia. O outro grita, ripa lá para trás. E o outro grita, ripa lá, baceia. Não é concurso de língua estranha, não. Há uma finalidade individual. Expliquei isso aqui semana passada sobre língua estranha. Edificar a si mesmo. Falar num código espiritual. Porque quem fala em língua fala em mistérios com Deus. Tem a finalidade particular, pessoal. Mas o poder foi dado, presta atenção, para pregar o evangelho. Viu, bonitinho? Viu, bonitona? Para pregar. Poder para encarar. Dar a cara para bater. E dizer, contigo eu vou, Jesus. Estou pronto. É nós, bora. Bora para dentro. É a gente aí, ó. Guarda o vaso, porque é de barro, mas o vaso de barro tem tesouro de ouro escondido aqui dentro. Bora? Eu vou, hein? Vou entrar lá. O negócio lá é forte, Jesus. Mas vem comigo. Aleluia. Eu lembro quando eu liderava missões, lá na outra igreja, e montamos uma secretaria de missões. E começamos a trabalhar com missões urbanas. Comecei a levar até novo convertido, sem batizar, para dentro da Cracolândia. Bota a mão, manda embora, vai. Os novos convertidos ficaram mais crentes do que eu, aleluia. Ia para lá com a perna tremendo, tremendo, tremendo. Mas é claro que a gente, né, fazia todo um preparo com eles. Oh, glória a Deus, quebrando o protocolo. Porque quem disse que para fazer a obra de Deus tem que ser batizado nas águas? Quem disse que para ganhar alma tem que falar em língua estranha? Quem foi que disse essa desgraça, essa miséria? Aleluia, fazer a obra de Deus é para todo aquele que crê no poder do nome de Jesus. Entregou a vida para Jesus e crê em Jesus mais do que crê nos demônios. Aleluia, glória a Deus. Agora é claro que a gente orienta e diz, ó, vai devagar, é assim, o terreno é esse. A gente fica na retaguarda e diz, vai lá, pode orar, bota a mão. E a gente aqui não fecha o olho, não. O líder fica na retaguarda, qualquer coisa que fugiu do controle deles, o líder bota a mão. E a gente vai orientando. Irmão, que coisa maravilhosa. Um dia que minha esposa viu os vídeos, ela disse, amor, pelo amor de Deus, não vai mais não. Eu disse, é isso aqui? Eu falei, é, minha filha, isso aí, esse mistério aí. Teve dia da gente passar no meio do facão, cruzado, de socorrer pessoa com cortada, para levar para a UPA, escracudo igual zumbi, e a gente passar no meio. E ela, amor, eles não respondem por si. Eu falei, mas tem alguém na minha frente que responde. Não vamos temer, vambora. Eles são alucinados, não sabem o que está fazendo. Eu falei, mas Jesus sabe o que está fazendo. Então embora. E arrancava, levava para o centro de recuperação, dava banho na igreja, dava roupa, dava janta, dava comida, e levava, dava remédio, ia para a UPA, ficava 7, 8 horas na UPA, do lado deles, até ser medicado. Pastor, o senhor vai ficar aqui, pastor, comigo? Mas eles vão me dar injeção no bumbum, pastor. O senhor vai ficar aqui? Eu falei, bora, garota, entra logo. Eu estou lá olhando para o teu bumbum. Eu quero te ver curada, livre disso aí. Aleluia. E tratava como se fosse filho, filha, e todo maltrapilho. O poder que Deus nos deu é para isso. É para a gente influenciar a nossa sociedade, a nossa geração. Não é para ficar dentro de 4 paredes, não, gente. Pelo amor de Deus. Usa esse poder para abençoar quem está na tua casa perdido. Usa esse poder para abençoar quem está à tua volta sem Jesus. Fala em línguas em particular, seja edificado, seja renovado, e quando você receber esse renovo, bota a Bíblia debaixo do braço, vai para dentro da tua casa
casa, fala de Jesus, dá testemunho de Jesus, prega sobre Jesus, deixa Jesus te usar, deixa esse poder extravasar, ganha almas, pelo amor de Deus, ganha almas, ganha almas, ganha almas. Esse poder, essa segunda dimensão de avivamento é para te capacitar a evangelizar. Entendeu? Diga aleluia. Esse poder dinamiza você, te torna um cristão mais dinâmico na obra, te capacita a realizar a obra de Deus, dinamiza a tua vida espiritual. E aqui para a gente terminar, terceira e última parte, a terceira dimensão do avivamento, eu chamo exatamente da dimensão do avivamento pleno. Pastor, eu quero chegar lá. Tá, então passa pelo primeiro e passa pelo segundo. Quero chegar ali, pastor. Então, viva na intensidade, viva no espírito, e você vai viver essas três fases. Bom seria que a gente não oscilasse entre a primeira e a segunda. Tem gente que começou bem, vida regenerada, vida santa, recebeu batismo, revestimento, daqui a pouco desvirtuou o cara. Eu conheço um montão. Você sabe que eu sou itinerante, eu rodo esse país, eu conheço tanto pregador, eu conheço tanta gente que eu digo, meu Deus do céu, o que esse cara está fazendo, Jesus? Tem língua estranha, Deus usa. Tem gente que Deus usa. Tem gente que Deus... Vou dizer um segredo para vocês aqui. Tem gente que Deus usa. Pastor, o senhor está rindo de quê? Tem gente que não era para Deus usar, mas tem gente que Deus usa. Tem gente que a gente olha assim e diz, não é possível. Não, isso é engano. Mas não, é Deus. As coisas se cumprem, acontece. Olha o verso que eu já recitei. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, operamos milagres, expulsamos demônios. Claro. O mérito está em quem está operando? Não, está no nome. Tem gente que perdeu o temor, foi regenerado, passou por esse processo, recebeu o revestimento, começou um ministério, mas no meio da caminhada ministerial começou a se perder, começou a retroceder, a regredir na regeneração, volta a praticar adultérios, volta a fornicar, volta a mentir, volta a roubar. Pasmem vocês. Outro dia eu fiquei aterrorizado com um dos maiores pregadores que estava surgindo no cenário brasileiro, da minha terra, da Bahia. Fiquei aterrorizado, vendo o garoto pregando, acostumado com a imagem do menino pregando, novo também, menos de 30 anos, pregando em convenções, pregando em convenções, pregando em convenções, todos os pastores baixando a cabeça, e o menino pregava muito. Daqui a pouco explode uma notícia, assassinado pela polícia da Bahia. Assassinado pela polícia da Bahia. Sabe o que é o chão abrir? E você está acostumado com a imagem do garoto no púlpito, sendo usado por Deus, debaixo da glória, pregando uma Bíblia de uma mente brilhante, e de você dizer, ninguém segura esse garoto, ninguém segura. Pasmem vocês. No percurso do ministério do menino, ele conheceu outro pregadorzinho, que já tinha uma certa estrada maior que ele, novinho menino, já andando de carrão do ano, Rolex no pulso. Ele que andava sozinho, enquanto andava sozinho era aquele garoto santo, sério, temente a Deus. Coloca um outro pregadorzinho, filho de pastor famoso, garoto novinho já andando de carrão do ano, carro automático, Rolex no pulso. E ele, da periferia de Salvador, também pregador, colou com esse outro pregadorzinho. Sabe qual foi o resultado? Repito, eu tenho contatos. Um outro pregador de lá disse, Davi, eu
Cansei de ver ele passar por mim. Morei no bairro ao lado do dele. Um garoto sério, santo. Depois que colou com esse outro pregador, virou a cabeça. Queria dinheiro. Queria ficar rico. Queria pregar para ganhar dinheiro. Sabe qual foi o resultado? Começou a se envolver com mulheres. Sabe qual foi o resultado? Pregava e depois ia se prostituir. Sabe qual foi o resultado? Colou com gente de igreja para assaltar e roubar carro. Esse outro pregador da Bahia falou para mim: Davi, me disseram que até experiências homossexuais ele se envolveu, mas nisso eu não acredito. Mas nas outras, de se envolver com mulheres para prostituição e também de roubo, isso aí eu posso assegurar para você que ele estava envolvido. Ele disse, houve um estardalhaço na Bahia quando aconteceu e quando surgiu a notícia, mas ele disse, não deu nada. Por quê? O carro que ele estava não era dele, tinha sido roubado. Deram azar de parar numa blitz. A polícia pegou, não pararam, deu tiro para cima, morreu. Pastor, por que o senhor entrou com essa história? Começou bem, regenerado. Começou bem, vida santificada. Recebeu poder, revestimento. Esse poder dinamizou a vida. Começou a ficar conhecido a nível nacional. Mas no meio do percurso, a cabeça virou. A cabeça se corrompeu. Começou a regredir. E perdeu o que tinha recebido. Quero encerrar com esta palavra de reflexão dizendo para vocês: busquem avivamento, mas busquem um avivamento bíblico. Busque um avivamento coerente com a palavra, entendendo a primeira dimensão, entendendo a segunda e entendendo a terceira. Fica de pé para a gente terminar, por favor. A terceira dimensão, Efésios 5:18. Mas enchei-vos do Espírito. Eu vou ler algumas coisas para vocês aqui, que não são minhas, é de um grande teólogo, John Stott. Encher do Espírito, grava isso. O verbo no grego está no imperativo. Significa que é uma ordem, não é uma opção, é uma obrigação. Nós temos que nos encher do Espírito, de forma obrigatória, como um dever, não como uma opção. 2. Enchei-vos está na forma plural. Significa dizer que não é um ato de Deus particularizado. É para a comunidade toda de crente. Enchei-vos. Não sou apenas eu que posso ser cheio. Você também pode ser cheio. O enchimento do Espírito é uma obra de Deus para toda a sua igreja. 3. Enchei-vos está na voz passiva. Significa o quê? Que a gente tem que deixar o Espírito encher. Ou seja, não são os meus métodos, não é a minha metodologia, é a minha rendição. Eu me rendo ao Espírito Santo e Ele começa a encher a minha vida. 4. Enchei-vos está no tempo presente e indica ação contínua. Significa dizer o que, pastor? Significa dizer para nós que isso aqui não é uma ação única, é uma ação contínua. O verbo indica para nós no grego que nós temos que ser cheios de forma repetida, ou seja, renovado todas as vezes que eu precisar de renovação. Leme-aios. Não admita ficar sem a vida do Espírito Santo.
Não admita ficar sem fogo do Espírito. Não admita ficar sem ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Ele é uma fonte inesgotável. Terceira e a última dimensão é a dimensão do preenchimento, da renovação contínua, da renovação diária. Eu estou fraco, eu estou quase desistindo, não tenho forças mais para orar, não tenho forças mais para jejuar, não tenho forças mais para ler a Bíblia. Sabe qual é a ordem de Deus? Enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo: não admita ficar fraco, não admita ficar desanimado. Encha-se do Espírito Santo de Deus, todo dia, toda hora, todo dia, todo momento, todo segundo. Precisou, recorra a Ele, e Ele vai encher o seu interior e a sua vida do seu poder, da sua graça e da sua vida. Entendeu isso? Diga aleluia. Vamos orar? Vamos clamar a Ele? Vamos pedir a Deus. E a minha oração hoje é por renovação. A minha oração hoje para aplicar esta mensagem é por você. Pastor, há muito tempo que eu não sei mais o que é dobrar o joelho dentro do quarto, esquecer o relógio, e quando estou envolvido orando, as lágrimas vêm, eu me perco nos braços de Deus orando. Há muito tempo que eu não sei o que é isso, pastor, eu desanimei completamente. Há muito tempo que eu não sei o que é jejuar, pastor. Estou comendo igual um touro, estou comendo igual um boi, pastor. Tem hora que eu tenho que abrir o cinto, aleluia. Para quê? Para aliviar e comer mais. Eu não sei mais o que é jejuar, pastor. Estou fraco. Quando eu penso em jejuar, eu vejo logo o frango, a pizza, a carne, e desisto de jejum. Sai para lá, jejum. Há muito tempo, pastor, que eu não sei o que é fazer um jejum de consagração, de busca. Mas eu entendi hoje. Eu já passei pela primeira dimensão. Eu tenho o Espírito para ser salvo. Eu tenho a vida de Deus para ser salvo. Passei pela segunda. Eu fui revestido. Mas, pastor, eu entrei numa fase de declínio. Estou desanimado, desestimulado. Você precisa da primeira fase, da última fase. Você precisa se encher do Espírito de novo. Você precisa ser restaurado, ser renovado. Precisa? Sai do lugar, vem correndo, eu quero orar por você. Guarda isso, grava isso. Não espera a primeira pessoa não. Deixa eu ver quem vai primeiro, para eu ir depois na carona. Vem logo. Pastor, eu quero voltar a orar. Eu quero orar com qualidade. Quero jejuar pela minha vida, eu quero ler a Bíblia. Pastor, eu tô num negócio, pastor, que eu não sei o que é não, pastor. Eu vejo novela, eu fico no Facebook até amanhecer. Mas pastor, quando eu abro a Bíblia, pastor, quando eu chego na metade do versículo, eu já estou assim, ó, parecendo um bêbado. Eu não consigo ler a Bíblia, pastor. Eu estou fraco. Aleluia. Deus tem renovo para você aqui hoje. Ei, Deus tem renovo para você aqui hoje. Deus quer te encher do